Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui para mais uma escola bíblica, mais um encontro. E o tema do encontro de hoje, da nossa escola bíblica, é a conquista do mal. Então, eu quero te convidar, a olhar para a cruz numa nova perspectiva, não como uma visão de destruição, não como uma visão de fim, quando Cristo é sacrificado ali na cruz, entregando a sua vida voluntariamente. Mas eu gostaria de que você olhasse para a cruz num novo ângulo, não mais como destruição, mas sim numa perspectiva de vitória, numa perspectiva de conquista. Então eu te convido para este encontro, a você ter um olhar diferente acerca da cruz de Cristo. Então, tendo como tema da nossa mensagem, do nosso estudo, da nossa escola bíblica hoje, a conquista do mal, vendo a crucificação de Cristo numa perspectiva de vitória, eu quero te perguntar que tipo de vitória é essa? Porque a palavra vitória, meus irmãos, permeava a mente dos primeiros cristãos, do início do cristianismo. A palavra vitória andava no coração, penetrado no coração, era uma palavra que estava penetrada no coração dos primeiros cristãos. A palavra vitória é um tipo de palavra, irmãos, que exalava, saía, era pronunciada pelos lábios dos primeiros cristãos. Veja bem o que diz lá em Romanos capítulo 8, verso 37, que o apóstolo Paulo diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. Palavra vitória aí, nos lábios dos cristãos. Lá em 1 Coríntios também, 2 Coríntios 5, 2,14, diz: e a graça de Deus, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Graças a Deus que nos faz triunfar por meio de Cristo. É em Cristo que nós temos o triunfo. E dando continuidade, o próprio apóstolo João, quando ele escreve lá a revelação de Jesus na carta do Apocalipse, então nós temos as 7 cartas, 7 palavras de vitórias designada para as igrejas do início do cristianismo. E tem a igreja de Éfeso que o Senhor diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A igreja de Éfeso foi feita essa promessa. Também foi feita uma promessa à igreja de Esmirna, que diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ao que vencer, irmãos. Nós temos ainda a promessa para a igreja de Pérgamo, onde o Senhor diz para aquela igreja, a promessa de vitória: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. É ao que vencer. Palavra de vitória para a igreja. Também nós temos para a igreja uma palavra de promessa, uma palavra de vitória para a igreja de Tiatira, que o Senhor diz àquela igreja: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas com vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, foi feita promessa também à igreja de Sardes. O Senhor diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Meus irmãos, é ao que vencer. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
e a igreja de Filadélfia tem uma promessa também, a sexta igreja, a sexta carta. O Senhor faz uma promessa a esta igreja também, que diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Meus irmãos, temos aí mais uma palavra de vitória. E ele conclui ali no capítulo 3 de Apocalipse, a última carta, dizendo para a igreja de Laodiceia: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Meus irmãos, palavra de vitória. O apóstolo Paulo ainda bradou lá em 1 Coríntios 15, 57, dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o caminhar da igreja, durante toda essa história, há 2000 anos, é um caminhar triunfante. E o que nos torna possível a nossa vitória é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, que nos remete então à cruz. Temos aí essa primeira palavra, e o estudo vai ser dividido em duas dimensões, em duas partes. A primeira parte está relacionada às dimensões da vitória de Cristo, e a segunda parte estará relacionada ao desfrutar da vitória de Cristo. Então, nesse primeiro momento, nós estaremos falando das dimensões da vitória de Cristo. John Stott, ele divide esse estudo da conquista, a vitória de Cristo na conquista do mal, ele divide em 6 etapas, né? Então, a vitória de Cristo sobre Satanás, nesse estudo, ali na cruz, se deu em 6 etapas, e nós vamos vê-las nesta hora. A primeira conquista, né, a primeira etapa, na verdade, é a predição da conquista, né? Já foi predito, e isso foi feito lá no Jardim do Éden, como parte do juízo do próprio Deus sobre a serpente. Lá em Gênesis 3,15, a palavra de Deus diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nós identificamos aqui o descendente da mulher como o Messias, né, por meio de quem o reino justo de Deus será estabelecido e o reino do mal erradicado. Então, nós temos aqui no texto do Antigo Testamento uma prédica aí, né, sobre a conquista do mal, né? Nesse primeiro momento, ali no Jardim do Éden, Deus revelando, já predizendo que o mal seria conquistado por meio de Cristo. Bem, a segunda dimensão da vitória de Cristo na cruz, nós vamos falar sobre o início da conquista no ministério de Jesus. Essa é a segunda dimensão da vitória de Cristo na cruz. Então, existem vários fatos que comprovam o desígnio de Satanás em se livrar de Jesus, porque ele sabia que em Jesus, nele, em Jesus, estava o seu futuro conquistador. E nós vemos isso em alguns eventos na vida de Jesus aqui, né? Nós vemos logo no início do nascimento de Jesus, quando Jesus nasceu e houve uma perseguição para eliminar da face da terra todos os meninos por ordem de Herodes. Você pode ver isso lá em Mateus capítulo 2, nos versos 16 ao 18, né? A matança dos meninos por ordem de Herodes. Então, isso foi uma ação de Satanás para tentar eliminar Jesus, né, como seu conquistador. A segunda aí é que outro fato que nós podemos destacar é a própria tentação de Jesus,
no deserto. Lá em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, nós temos muito bem isso muito bem estruturado. Assim como falhou o primeiro homem lá no Éden, quando foi tentado o segundo Adão. Jesus Cristo, ele não falhou, ele foi até tentado no deserto, mas ele venceu a tentação. O outro fato sobre o início da conquista no ministério de Jesus, Jesus conquistando ali o maligno, né, que tentava se livrar dele de qualquer forma, foi no momento em que alguns homens, que após a multiplicação dos pães, queriam fazer de Jesus um rei, né? Ali, o rei sem a cruz, né? Então, Jesus foge dele, e isso está relatado lá em João capítulo 6, verso 15. Nós temos um outro momento, né, que é Satanás utilizando a sua malícia para tentar impedir, eliminar Jesus, tirar Jesus de cena, né, para que fosse impedido de realizar o seu plano, o plano conquistador do mal. E foi no momento da repreensão do que Jesus fez ao apóstolo Pedro, né? Quando Pedro fala para Jesus que jamais aquela situação ia acontecer com Jesus falando da sua morte, aquilo que era necessário acontecer com ele, e Pedro, não, que isso? E Jesus então entende que era Satanás que estava ali motivando Pedro, e Jesus repreende ali a Satanás e diz: para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Esse relato, esse fato você pode ver lá em Mateus capítulo 16, do verso 21 ao 23. E, enfim, por fim, nós temos no final ali a traição de Judas, o outro fato que marca aí, né, uma das dimensões da vitória de Cristo, como o início da conquista no ministério de Jesus, é a traição de Judas, em que Satanás havia de fato entrado. Satanás entrou em Judas, e você pode ver isso em João capítulo 13, no verso 27. Meus irmãos, mesmo assim, antes da crucificação, nós temos várias evidências da vitória de Jesus sobre o mal. Jesus expulsou os demônios que oprimiam, que perturbavam o homem. Jesus curou várias enfermidades. Jesus, a sua própria natureza, né? A própria natureza se submeteu a Jesus, né? Nós vimos que Jesus fez o mar se aquietar, o vento se aquietar, a tempestade se aquietar. Então esses são alguns exemplos, além do próprio relato dos discípulos, que eles retornaram depois de uma missão que Jesus havia atribuído a eles. Os discípulos retornaram, né, e da sua missão, e ouviram a declaração do Senhor: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Esse relato está lá em Lucas capítulo 10, a partir do verso 17 até o verso 20. Meus irmãos, nós temos aí o início da conquista do mal se dando no início ali, lá logo no ministério de Jesus. Então fique aí, vai beber uma água agora, que em breve nós voltaremos com a terceira etapa aí da vitória, das dimensões da vitória de Cristo na cruz. A terceira dimensão acerca da vitória de Cristo na cruz é a realização da conquista na cruz. E em 3 ocasiões, Jesus, ele se referiu ao diabo como o príncipe deste mundo. Você pode conferir aí em João capítulo 12, no verso 31, João capítulo 14, verso 30, e João capítulo 16, verso 11. E ali, nesses textos, ele acrescenta que ele estava prestes a vir, no sentido de lançar a sua última ofensiva, né? Mas que ele seria expulso e também julgado, né? Nós temos aí. E o apóstolo Paulo usa o texto de Colossenses, no capítulo 2, do verso 13 ao 15, para demonstrar e relatar dois fatos que ocorriam enquanto Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, era moído e transpassado ali na cruz. A primeira coisa que acontece, o primeiro fato,
o perdão dos nossos pecados. Então, na cruz do Calvário, enquanto o cordeiro estava moído, sendo moído e traspassado, acontecia o perdão dos nossos pecados. O perdão, então, veio mediante o cancelamento da dívida que nós tínhamos. Então, Paulo, aqui na carta aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 13 ao 15, diz assim, do 13 ao 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, na cruz nós tivemos o perdão dos nossos pecados, o cancelamento da nossa dívida que nós tínhamos com Ele. Paulo usa, então, determinadas expressões aqui nesse texto para mostrar a derrota do mal, através da cruz. Que palavras, que termos são esses? Despojar, expor e triunfar. Nós temos isso. Então, o triunfo, meus irmãos, nós temos primeiro fato, que foi o perdão dos nossos pecados. Segundo fato foi o triunfo dos nossos pecados, sobre o poder das trevas. De que maneira? A cruz de Cristo é um triunfo sobre o poder das trevas. Como pode, então, a cruz de Cristo ser um triunfo sobre o poder das trevas? E Paulo usa 3 verbos para retratar a derrota do mal ali na cruz. Os 3 verbos são despojar, expor e triunfar. Agora, o que significa, então, que Jesus, o texto diz, Jesus despojou o poder do mal ali, despojou os poderes e as autoridades. O que significa isso? O que significa dizer despojar dos poderes do mal, das autoridades? Significa que Deus em Cristo desnudou os poderes das trevas, como se faz com uma roupa imunda. E desnudar pode significar desarmar, privar de posse ou de poder. Ali na cruz, de acordo com o texto que nós lemos, Jesus publicamente os expôs ao desprezo. Expôs o que? Esses poderes, os poderes do mal, os poderes das trevas. Aqui na versão que eu li, fez deles um espetáculo público. Então nós temos aí Jesus publicamente expondo os poderes das trevas ao desprezo. E nós vimos também o termo que Jesus usa aqui, o apóstolo Paulo usa em Colossenses capítulo 2, verso 13, fala que ele a removeu no versículo 15, e tendo despojado dos poderes da autoridade, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Isso, meus irmãos, é uma referência àquela caminhada que os cativos sempre eles celebravam diante da vitória que eles obtinham. Foi como se a cruz, que era cheia de vergonha, houvesse sido transformada numa carruagem triunfal. Satanás adquire, então, poder sobre o homem por meio do pecado trazido ao mundo pela serpente. Mas Cristo, então, ao cancelar e remover o pecado, ele desarmou, ele desacreditou e ele derrotou os poderes das trevas. Nós temos aí, Cristo venceu o mal mediante a resistência total às suas tentações. Jesus venceu
o mal. Nós temos em Jesus aí a nossa vitória, né? A realização da conquista na cruz por meio de Jesus. Jesus desbaratou os poderes das trevas. O que significa ressurreição? Ressurreição significa que Jesus viveu de novo, que Jesus venceu a morte. E esta é a quarta etapa, a quarta dimensão da vitória de Cristo na cruz. E nós temos então a ressurreição como sendo a confirmação e o anúncio da conquista. Esta é a quarta dimensão da vitória de Cristo. Nós temos nos livros lá de Atos, capítulo 2, nos versos 24, no verso 24, o seguinte: Atos capítulo 2, verso 24, diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Ainda, lá em Efésios capítulo 1, verso 20 ao 23, nós temos Efésios capítulo 1, versos 20 ao 23, diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Meu irmão, a cruz foi a vitória conquistada e a ressurreição a vitória endossada. Nós podemos ver ali que aquele que começou o seu ministério, Jesus Cristo, anunciando a vida, não poderia terminá-la tragada naquela cruz, tragada pela morte. E os poderes das trevas que haviam sido privados de suas armas e domínio na cruz, agora, como consequência da derrota, foram colocados sob os pés de Cristo. Cristo sujeitou todas essas coisas a Ele. Então nós temos na ressurreição a confirmação e o anúncio da conquista. Nós teremos ainda, e em breve veremos, a quinta etapa da vitória de Cristo. Então, como se dá a expansão da vitória de Jesus? Meus irmãos, onde Jesus chega, as trevas dissipam, os poderes das trevas, eles são dissipados. Jesus chegou, o mal deve ser eliminado, né? Então, essa expansão, ela acontece à medida que as pessoas vão recebendo Jesus em seus corações, vão tendo suas vidas transformadas, vão aceitando Jesus como Salvador de suas vidas. E onde a luz chega, ela brilha e as trevas, então, elas são dissipadas. Vocês, nós, crentes em Cristo, nós somos a luz do mundo, pois Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então, onde nós chegarmos, nós estaremos então levando a mensagem do Salvador, nós estaremos levando o poder do Salvador para dissipar o poder do maligno. Então, meus irmãos, é necessário que as pessoas se convertam, e essa é a quinta etapa da vitória, da dimensão da vitória de Cristo, é a extensão da conquista. Então, na medida que as pessoas vão se convertendo, vão acontecendo coisas preciosas, o poder do maligno vai sendo reduzido, homens, mulheres são levadas a Cristo, vão se convertendo. Então, lá nós temos três situações que acontecem, né? Quando Jesus chega, pessoas se convertem, são convertidas das trevas para a luz e do poder de Satanás para o poder de Deus.
Outra coisa que acontece, que as pessoas deixam os seus ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E a terceira coisa que acontece é que as pessoas são libertas do domínio das trevas e vão para o reino de Deus, o reino do Filho, do seu Filho amado. Você pode conferir esta palavra em 3 textos básicos: Atos 26, 18, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 19, ou verso 9, e Colossenses capítulo 1, verso 13. Então, meus irmãos, à medida que as pessoas vão se convertendo, as trevas vão se dissipando e a luz de Cristo vai brilhando. O poder de Deus chega no lugar. Então, o poder do mal, então ele é reduzido, ele perde o controle sobre o domínio, perde o controle, perde o seu domínio sobre a vida das pessoas que vivem escravizadas. Como se dá a expansão da vitória de Jesus? É através da aceitação dele como Salvador. Por isso é importante que você, como luz do mundo, anuncie esta verdade, para que pessoas se convertam e sejam libertas do poder do maligno. Enfim, chegamos à última etapa, que fala das dimensões da vitória de Cristo. Mas antes de responder e falar dessa 6ª etapa, nós tentaremos responder uma pergunta que está plenamente relacionada ao item da 6ª etapa. E a pergunta é: o que acontecerá no fim dos séculos quando a conquista do mal se consumar? Então, o que acontecerá no fim dos séculos quando a conquista do mal se consumar? A 6ª etapa, ela fala justamente disso. A consumação da conquista do mal. E, na verdade, a conquista do mal é um processo. E esse processo, ele já aconteceu. Já teve o seu início. E tendo o seu início, ele continua até chegar à consumação. Nós temos 2 eventos, aí que nos dá uma base para nós compreendermos isso, desde a morte de Cristo até a sua volta. Então, a consumação dos séculos, no tempo da volta de Jesus, o que teologicamente as pessoas, os teólogos chamam de aparusia, que é o retorno, a consumação dos tempos, e até chegar a isso e o mal ser totalmente extirpado, acontecerão algumas coisas. É necessário que aconteçam algumas coisas. Primeiro, eu quero destacar que quando Cristo morreu, a cabeça da serpente, ela foi o quê? Esmagada, certo? A cabeça da serpente, ela foi esmagada, e o diabo já está com seus dias contados. E a partir daí, Deus, então, nós temos a segunda coisa que Deus está aguardando acontecer, já está dentro do projeto de Deus, Deus está aguardando o Senhor colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Lá em Hebreus capítulo 10, nos versos 12 e 13, diz assim, mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos estejam colocados com o estrado dos seus pés. Então, aí, a partir do momento que Cristo esmagou a cabeça da serpente, e a partir daí o domínio do mal começou a estar com seus dias contados, Deus está aguardando no Senhor, o Senhor colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, quando isso acontecer, olha só, todo joelho se dobrará em sua presença e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E nós podemos ver isso na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses,
a carta aos Filipenses, capítulo 2, do verso 9 ao verso 11, que diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando todos os inimigos se forem colocados debaixo dos pés do Senhor Jesus, todo joelho se dobrar, toda língua confessar que Jesus é o Senhor, então nós passamos a um próximo processo, que é: o diabo será jogado no lago de fogo, onde a morte e o inferno também o seguirão. Então, quando todo domínio, toda autoridade, todo poder do mal tiver sido destruído, o Filho será entregue, né? O Filho entregará então o reino ao seu Pai, e ele será tudo em todos. Olha só o que diz lá em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 diz assim. Capítulo 20, versos 10 ao verso 10, diz assim: o diabo que as enganava foi lançado no fogo, no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre, um sofrimento eterno. E lá no verso 14 diz assim, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Meus irmãos, Cristo venceu na cruz o mal foi vencido na cruz, e aí essa vitória ela está sendo processada, e vai chegar um dia que todo mal será consumado, será vencido, o poder das trevas não mais existirá. Então continuemos firmes, confiando a nossa vida a esse Jesus que venceu a morte, que venceu os poderes das trevas, que nos libertou deles, e haverá um dia que todos nós também seremos libertados desse corpo que está, dessa carne corruptível, e seremos revestidos da incorruptibilidade. Creia em Jesus, confie na vitória que Jesus nos outorgou ali na cruz. O próximo encontro nós estaremos falando, desfrutando da vitória de Cristo, desfrutando como nós podemos desfrutar desta vitória. Fique atento, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Forte abraço e um beijo no seu coração.